Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse módulo de maneira online. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Hoje o tema será halitose e seus tratamentos. Fique aqui com a gente após a vinheta. Então, iniciamos a aula de hoje com um tema que é extremamente importante, o nosso entendimento, que é a halitose bucal. Algumas coisas que são mitos e outras que são fatos. Então, um tema muito importante que muitas vezes não chega, as pessoas têm um pouco de vergonha em falar isso dentro dos consultórios e clínicas odontológicas. A gente tem que ter uma maneira então, adequada para fazer a abordagem desses pacientes. Para a gente ter ideia, quando a gente fala em halitose, a Organização Mundial da Saúde estima-se mais ou menos que 40% da população mundial sofre de algum tipo de halitose. E aí a gente tem que diferenciar os tipos de halitose. Halitoses que são mais graves, mais severas, e halitoses que são mais leves, quadros mais simples. Dentro dessa prevalência, quando a gente pega quem tem halitose severa, então aquela halitose que pode causar um problema, constrangimento com os colegas de trabalho, problemas em sala de aula, problemas em conversar na rua, é em torno de 5% da população. Então, desses 40% que tem halitose, geralmente são moderadas ou leves, mas 5% dessa população tem halitose severa. E a halitose a gente sabe que pode gerar bullying na escola, pode gerar problemas no trabalho, gerar diversas situações que podem fazer com que a pessoa sofra de algum problema até mesmo psicológico e fique mais retraída. A gente tem que tentar então entender e diagnosticar isso de maneira correta, porque existe tratamento para esse tipo de doença que muitas vezes não é tanto abordado na sociedade. Então vamos entender mesmo o que seria a pessoa ter a halitose, ou muitas vezes conhecida como o mau hálito. Então, a halitose, basicamente, é quando a pessoa exala esse mau hálito crônico. Então, é aquela situação em qual a pessoa exala esse cheiro desagradável da boca por longos períodos, e essa é a grande questão, na qual a maioria das vezes essa pessoa acaba não notando. Tá? Essa é a grande questão, a pessoa é portadora dessa doença, esse distúrbio, e a pessoa acaba não notando que ela exala esse cheiro tão ruim. E muitas vezes é complicado um colega de trabalho, um irmão, um próprio companheiro acabar falando isso para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa se sente ofendida. Fala, olha, você tem um cheiro desagradável na sua boca. A gente vai entender o porquê, então, essa pessoa não sente muitas vezes esse cheiro ruim, e algumas maneiras de tratamento. Então, por que essa pessoa não sente o cheiro? Uma das coisas que é interessante é que a pessoa, o bulbo olfatório, ele acaba se acostumando com esse cheiro. É muito comum, muitas pessoas trabalham, vamos pensar o seguinte, numa peixaria, a pessoa tem aquele odor bem forte de peixe. Com o passar do tempo, o bulbo olfatório ele acaba acostumando com aquele cheiro e acaba não sentindo. Isso é a mesma coisa que acontece com esse cheiro desagradável que vem da boca. A pessoa acaba se acostumando mesmo com o cheiro. Então não adianta a pessoa botar a mão na frente, tentar sentir o mau hálito. Muitas vezes ela não vai sentir esse cheiro desagradável, porque o bulbo olfatório dela acabou se acostumando. Isso é uma das características, né? E por que ela ocorre, então? É uma coisa que é importante a gente entender. Na maioria das halitoses, o que acontece? As origens delas são de problemas bucais. Então, a maior parte delas são de origem da cavidade oral. Muitas vezes por gengivite ou periodontite. E o que acontece? A pessoa exala um cheiro desagradável que são compostos de enxofre. Então, os vários estudos que a gente apresenta, em torno de 25% dos indivíduos que possuíam halitose, eles tinham níveis de enxofre acima do aceitável em algum período do dia. Então, realmente, ela sente aquele cheiro ruim, desagradável, que são compostos decorrentes disso. Uma coisa que é interessante a gente saber é em relação aos diferentes tipos de hálito.
Então, o hálito pode revelar muitas coisas. Exemplo, pacientes podem encontrar aminas, um cheiro bem característico associado a algum problema hepático ou renal, né, que é um cheiro muito característico de urina ou peixe. E também o que a gente encontra bastante, com relativamente frequência, são pacientes com a gente chama com hálito cetônico, que lembra um cheiro de maçã estragada. São pacientes que têm algum descontrole da sua diabetes. Então, muitas vezes aquele cheiro característico do hálito dele pode estar relacionado a um descontrole de diabetes. Muitas vezes, quando a gente sente esse cheiro, agora é um pouco mais difícil, a gente usando mais máscara, mais EPI, às vezes a gente tem certa dificuldade. Muitas vezes, quando a gente usava uma máscara simples, a gente sentia esse cheiro característico e às vezes a gente encaminhava, pedia um exame para esse paciente, muitas vezes encaminhava ao médico e muitas vezes esse paciente estava com descontrole diabético. Então, o hálito muitas vezes pode revelar problemas sistêmicos desse paciente. E as causas, né? A gente vai ver que a maior parte das causas é de origem bucal, mas a gente tem que entender os inúmeros agentes que podem gerar esse tipo de hálito ruim que a gente vai ver a seguir. Primeiro, pessoal, uma coisa que é bem importante, a dieta ela está muito ligada muitas vezes a esse mau hálito. A gente já sabe que a ingestão em excesso de açúcar, carboidrato ou até mesmo alimentos como cebola podem acentuar esse problema. Açúcar e carboidrato porque é um substrato para essas bactérias, tá? Ou alimentos com cheiro mais forte como cebola. Então, muitas vezes a dieta está muito relacionada. Um paciente com halitose, a primeira coisa já para a gente pensar, cuidar nesse paciente em relação à dieta dele. Diminuir muitas vezes a ingestão de muito açúcar. Cuidar, né? Esses alimentos, cebola, alho, eles acabam tendo um cheiro bem forte que fica por um longo período na boca. Se o paciente já apresenta esse problema, a gente pede para evitar ou diminuir a ingestão desses alimentos. Outra coisa que é interessante é o cigarro. O cigarro, além de ser prejudicial, né, a gente aumenta o risco desse paciente ter câncer de garganta, câncer de pulmão, diversos cânceres. Tem alguns problemas relacionados à cavidade oral. Um paciente que ele faz uso, ele tem uma diminuição da salivação dele. E com isso também ele aumenta a probabilidade de ele ter mau cheiro na cavidade oral. Então é importante, né, se o paciente faz uso de cigarro, tentar interromper, tá? Isso é algo muito importante a ser salientado para esses pacientes. Estresse. Estresse é um fator bem interessante. A gente já sabe que o estresse também pode desencadear alguns problemas. Então a gente sabe que um paciente com estresse ele tem maior risco de infartar, maior risco de um problema do acidente vascular cerebral e ele tem também um maior risco de ter problemas de halitose. Por quê? Tá? Porque geralmente o paciente com alta carga de estresse ele tem uma liberação maior de adrenalina no corpo dele e algumas coisas podem influenciar também na questão da salivação e assim piorar esse mau cheiro, tá? Então o estresse também, o controle de estresse é algo importante. Medicações é importante. O paciente faz uso muitas vezes de ansiolíticos ou até mesmo medicações para dormir. Algumas dessas medicações acabam diminuindo a salivação, esse fluxo salivar que é tão importante. Quando eles causam essa xerostomia, que é a boca seca, isso acentua esse mau cheiro. Então todo mundo sabe, quando dorme e acorda de manhã cedo, naturalmente tem um cheiro ruim na boca. Isso não é considerado halitose, isso é algo normal. A gente tem essa diminuição desse fluxo salivar. Mas o que é importante é a gente entender, se esse paciente vem tendo a boca seca ao longo do dia, muitas vezes a gente tem que descobrir a causa. Muitas vezes são algum tipo de medicação, principalmente medicações que a gente chama os psicotrópicos de ação central, principalmente antidepressivos, podem diminuir esse fluxo salivar. E aí a gente tem que entender a causa. Qual que é a principal causa da halitose? Os próprios pacientes acham que a causa desse mau hálito não vem da boca, vem do estômago, vem de algum outro fator. Mas a gente tem que entender que a principal causa de mau cheiro é a cavidade oral. Então, o primeiro profissional que tem que ser procurado para entender o problema e propor um tratamento é o cirurgião dentista.
tá? E muitas vezes está relacionado a problemas gengivais, problemas periodontais, onde a gente tem perda óssea, restos de raízes, focos de infecção. Então a cavidade oral é esse nicho que pode exalar bastante cheiro. Então uma principal origem da halitose é a cavidade oral. Uma das outras causas que também esse paciente pode apresentar são os chamados cásios amidalianos. O que é isso? Muitas vezes eles ficam grudados, uma massa amarelada, e ela gera um certo odor bem desagradável que surge nas amígdalas. Então, às vezes, principalmente quando o paciente tem algum quadro infeccioso, então isso pode gerar esse cheiro. Primeiro, se o paciente tem as amígdalas hipertrofiadas, igual vocês podem ver nessa foto abaixo, então, às vezes o paciente precisa fazer a remoção, se ele tem isso cronicamente. E outra, ver se esse paciente está com muitas placas, esses cásios são placas, restos de alimento, frequentemente. Talvez alguns bochechos podem ajudar a tirar esses restos de alimentos. Então, para a gente ter ideia, de 90 a 95% das causas de halitose vão ser de origem bucal. Apenas de 5 a 10% tem causa sistêmica. E é isso que muitas vezes é invertido. As pessoas acreditam que a maior parte das causas dessa halitose é de origem sistêmica, um problema no estômago, e elas acham que dificilmente isso tem origem na cavidade bucal, mas a gente já viu aqui que realmente a principal causa é a boca. E aí é importante a gente entender algumas coisas. Fazer um bom diagnóstico. E como é que a gente faz um bom diagnóstico? Primeiro, através de uma boa anamnese, entender o paciente, entender se ele faz uso de medicações, se ele sente boca seca, se alguém já falou para ele que ele tem algum cheiro ruim, ele exala algum cheiro ruim. A gente fazer um bom exame da cavidade oral, ver se ele não tem resto radicular, ver se ele não tem cáries, ver se ele não tem doença periodontal, gengivite, ver como encontra-se a condição dessa cavidade oral, se não tem muita placa bacteriana, se ele higieniza bem, e saber os hábitos dele. Saber se ele ingere muito açúcar, os tipos de alimento que ele come e a maneira que ele escova os dentes. Então, para fechar o diagnóstico, a gente precisa ter essas três, a gente chama esse tripé, para ser tão importante para a gente conseguir ter um bom diagnóstico e um tratamento para esse paciente. Muitas vezes a gente pode solicitar exames específicos, existem alguns exames específicos, um deles é ver a quantidade de saliva, se há alometria, e outro é um exame que a gente julga ser importante para casos onde o paciente tem bastante problema, que é o chamado aferição do ar expelido, onde a gente vai mostrar a seguir. Geralmente esse tipo de aparelho a gente tem em clínicas mais específicas que podem auxiliar os cirurgiões dentistas no diagnóstico. Vamos dar uma olhada então quais são esses exames que a gente tem como método para a gente poder auxiliar eles. Um deles, um exame complementar que é muito interessante, é o método de medição desses gases, tá? Com 6 níveis de halitose, que ele detecta e mede a presença desses sulfuretos ou hidrocarbonetos voláteis, que são cheiros ruins que são responsáveis pela halitose. Vamos dar uma verificada como funciona isso, tá? Existem alguns aparelhos para isso, existem algumas marcas, realmente esse não é o padrão ouro, mas eles podem nos auxiliar. Inclusive a gente encontra isso até mesmo no Mercado Livre, em alguns lugares, mas que ele vai detectar de uma maneira não tão fiel, onde o paciente exala o cheiro e ele vai detectar se tem esses sulfuretos ou hidrocarbonetos, e ele vai classificar o grau de halitose. Isso pode ser um método complementar ou para uma clínica, que talvez não é tão especializada em relação à halitose, onde pode auxiliar essa pessoa. Então lá ele vai marcar. De um lado a gente tem uma marca e do outro uma outra marca que tem até um gráficozinho mostrando se está bem ou ruim. O padrão ouro, então, para a gente ver justamente se esse paciente tem ou não tem halitose, muitas vezes ele é encontrado em clínicas específicas para isso. Esse aparelho possui um custo maior, que é um aparelho específico para o tratamento de halitose, que é um aparelho chamado Oral Chroma. É um aparelho japonês que ele atualmente é o padrão ouro, um dos aparelhos mais modernos para a gente medir esse tipo de halitose.
Vou mostrar esse vídeo a seguir para vocês entenderem a maneira que funciona esse tipo de aparelho e alguns gráficos para a gente poder entender. Eu vou apresentar para vocês o Oral Chroma CHM2, que é um medidor de hálito japonês e o mais moderno do mundo. Temos um Oral Chroma na Clínica Hálito de Campinas e outro na Clínica Hálito de São Paulo. A medição do hálito é feita coletando uma amostra de 1 ml do ar bucal do paciente e inserindo no aparelho. Quando eu insiro a amostra, a luz verde se apaga e na tela do computador, onde está escrito injetar gás oral, muda para receber dados. Ele fará a análise nos próximos 4 minutos da concentração dos gases que provocam mau hálito. Eu vou acelerar a tela nesse momento. Vão ser analisados os 3 gases derivados de enxofre responsáveis pela litose bucal. Sulfeto de hidrogênio, que tem mais a ver com a língua, metilmercaptana, mais a ver com as doenças de gengiva, e dimetilsulfeto, que é um gás de menor importância na litose bucal. Após 4 minutos, os resultados ficarão prontos e serão demonstrados em um gráfico, comparando com os resultados de medições anteriores. Acima da linha amarela seria considerado mau hálito. Veja o excelente resultado dessa paciente em apenas uma semana de tratamento. De 931 partes por bilhão, baixou para 0 de sulfeto de hidrogênio. De 13 partes por bilhão, baixou para 0 de metilmercaptana. E de 12 partes por bilhão de dimetilsulfeto, baixou para 2, indicando um hálito totalmente normal, bem abaixo da linha amarela. Esses resultados são impressos e entregues para os pacientes acompanharem a evolução do seu caso. Como é interessante esse tipo de aparelho, porque a gente consegue detectar qual é desses gases, se é um gás mais de origem de gengivite, problema periodontal, da língua ou de algum outro problema. Então pode ser oriundo do estômago, de alguma outra região. E aí a gente tem que entender que a principal, falando em cavidade bucal, a maioria dos casos de halitose, a origem é a língua. Então lembrem disso, a maior causa de halitose, pensando na boca, a origem, de modo geral, a maior chance é de ser na língua. Por quê? Porque a língua ela acaba acumulando esses restos de alimentos e acaba sendo um meio de cultura para essas bactérias. E quando elas fermentam, elas liberam substâncias ricas em enxofre. E aí esse enxofre acaba provocando esse mau hálito. É importante a gente entender que a gente vai ter que auxiliar esse tipo de pessoa a fazer uma higiene, não só dos dentes, mas da língua de maneira adequada. E aí que a gente entra com um grande problema. A gente ensina o paciente a escovar os dentes, a gente ensina a passar o fio, mas a gente não ensina ele a raspar a língua. As pessoas ensinam, no máximo, a escovar a língua com escova de dente. Mas o próprio nome fala, é escova para dente, não é escova para língua. A língua, na verdade, tem que ser raspada com um raspador lingual. E aí a gente tem que entender que existem línguas que existe uma tendência a parar mais placa bacteriana por uma questão anatômica e outras menos. Então talvez essas pessoas sejam mais propensas a ter um tipo de halitose. Então é bem interessante vocês entenderem e recomendar isso para os pacientes, utilizar um raspador lingual. Isso é muito barato, a gente encontra facilmente em supermercados e farmácias. Eu sempre brinco com o paciente, se você cuidar direitinho, isso aqui vai durar o resto da vida de vocês, porque não tem cerda, não tem nada, então é bem tranquilo. E aí sim, principalmente os pacientes que têm halitose, eles têm que fazer higiene, né, a raspagem da língua pelo menos 3 vezes ao dia. A gente classifica o grau de saburra lingual. O grau 0 é que não tem nada, o grau 1 é que já tem uma quantidade de placa, mais na região posterior. O grau 2 a gente tem um grau moderado, tanto na parte posterior, parte média da língua. O grau 3 aí você tem um grau bem elevado de saburra na região posterior. O grau 4 você tem um nível bem elevado, posterior e médio. E o grau 5, que é o pior grau, onde essa pessoa tem, então, em todas as regiões da língua. Então, realmente, esses pacientes com um grau maior de saburra, eles têm que fazer a higiene, a raspagem da língua com maior frequência. Infelizmente, esse tipo de informação muitas vezes não chegam às pessoas e elas acabam sofrendo desse tipo de problema. Lembrar para esses pacientes também, então muitas vezes está relacionado a quadros de gengivite, o paciente tem uma escova de dente com qualidade. A gente já sabe, escovas de dentes muito duras, elas acabam gerando algum quadro de recessão gengival, o paciente acaba machucando a gengiva, não escova mais. Então utilizar a escova, ela não tem muito segredo, ela não precisa ter cerdas mirabolantes, diferentes, ela precisa ter cerdas
é do mesmo tamanho, uma quantidade grande, né? Eu recomendo aqui um exemplo, a Curaprox, né? Esse é o modelo 5460, porque esse é o número de cerdas que ela tem e são cerdas extremamente macias. Então vale a pena, ao invés das pessoas acharem investir numa pasta cara, invista numa escova de qualidade. Não precisa ser uma escova tão cara, hoje a gente tem vários modelos, mas uma escova boa. Utilizar, isso é importante como hábito para os pacientes, o uso do fio dental. Felizmente a gente nota que são 2 problemas ainda que a gente tem, que é não fazer a raspagem da língua e o uso do fio dental, que muitas vezes é feito uma vez por semana, uma vez por mês. As pessoas não têm o hábito de passar o fio, porque esses restos de alimento entre os dentes, principalmente quando eles entram no sulco gengival, só vão ser conseguidos removidos com o fio dental. Uma coisa que é interessante salientar para esses pacientes também, essa visita periódica ao dentista, pelo menos a cada 6 meses. Então, se tiver algum tipo de problema, iniciando ali com uma questão de gengivite, esse paciente a gente consegue ter um controle maior. Infelizmente, isso não é fácil criar na rotina das pessoas. A prevenção se torna muito mais barato que deixar acontecer o problema. Então, a gente colocar isso na cabeça que é muito melhor essa pessoa prevenir. E aí sim, pessoal, essa é uma das grandes dúvidas. Será que eu posso atribuir o mau hálito a problemas estomacais? Então, uma coisa que tem que ficar bem clara, a maior parte da litose vem de origem bucal. Dentre ela, de origem bucal, a maior causa é da questão da língua. Porém, existem casos, como ali o Oral Chroma mostrou, que pode ser da cavidade do estômago. Quando isso acontece? Se a gente pensar fisiologicamente, a gente não tem esse problema. Pode voltar cheiro do estômago? Não. Teoricamente, a gente tem esfíncter, que são como válvulas, que elas se fecham depois da passagem do alimento. Por isso mesmo, vocês podem comer de cabeça para baixo, que esse alimento não volta. Tá? Quando eu posso ter algum problema de estômago e vir para a boca? Um deles, que é o mais comum, quando o paciente tem refluxo. Então, esse paciente tem a volta desse suco gástrico, isso causa um mau cheiro ou uma deficiência no funcionamento dessa válvula que não está fechando adequadamente. Senão, não existe problema para ter mau hálito com origem no estômago. Outra questão, o paciente, como a gente viu, um problema renal ou hepático do seu fígado pode gerar um problema de mau hálito ou até mesmo um descontrole da diabetes, a gente chama de cetoacidose. O paciente pode vir a ter um hálito mais característico. E de modo geral, a maior parte dos problemas é de origem da cavidade bucal. E aí as pessoas imaginam, será que eu comer bala, cravo, resolve? Não, pessoal, isso acaba não solucionando esse problema. A gente tem uma melhora mesmo, não disfarçar esse cheiro provisoriamente e dependendo do caso, se ele come bala com açúcar, muitas vezes acaba até piorando, isso serve então para as bactérias se alimentarem. Então acaba piorando a questão. Naquela hora dá um cheiro bom e depois acaba piorando. Então isso não é solução para o problema, tá? A gente sempre brinca, né? Chifre igual mau hálito. Quem tem não sabe, né? Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas essa é uma realidade que as pessoas passam. Às vezes elas não sabem que tem mau hálito, cria um desconforto. Às vezes os coleguinhas ficam falando mal na frente, ou colega de trabalho falam por trás, e não chega esse tipo de informação que é tão importante. É um problema que ele tem tratamento e precisa, né, chegar na pessoa da maneira educada e explicar que isso tem tratamento. A gente tem que encorajar as pessoas a falarem com quem tem esse tipo de problema e as pessoas que têm esse problema buscar tratamento. E para isso tem uma associação que é muito interessante, que é a Associação Brasileira de Halitose. E eles fizeram uma coisa que, do meu ponto de vista, acho fantástico. Quando a gente coloca, ela tem o chamado SOS Mau Hálito, onde a gente coloca o nome e o e-mail da pessoa e essa pessoa recebe um e-mail. Isso é bem interessante. Então, você coloca educadamente o nome e o e-mail e ela vai receber, como vocês podem ver aqui, um e-mail explicando, né? Tem lá, Associação de Mau Hálito, né? Explicando, prezado e o nome, senhor ou senhora. Aí explica lá, a Associação Brasileira de Mau Hálito é formada por profissionais que dedicam-se ao estudo sobre o hálito, sobre o mau hálito, fala sobre o site.
Aí pergunto, por que que a gente está enviando, né, a Associação Brasileira está enviando esse e-mail? Porque um amigo próximo a você, conhecendo o trabalho desenvolvido pela nossa associação, solicitou que entrássemos em contato por alguns esclarecimentos. E aí explica o que é a halitose. Que a halitose é um nome científico de mau hálito, né, que ela pode ter 50 origens, porém a gente sabe que a maior parte dos casos está de origem na boca, né? E nem sempre a halitose é um sinônimo de mau hálito, tá? Desculpa, de mau hálito não, de má higiene. Então o paciente pode higienizar bem os dentes, mas está com muita placa na língua, ou está com cástios, amidalianos, tá? Aí aqui até explica que geralmente as causas, né, são como estresse, problemas em vias aéreas superiores, saburra lingual ou redução da produção de saliva, tá? E por que que uma pessoa que tem esse mau hálito não sente o próprio cheiro? Que a pessoa tem essa dúvida. Porque esse odor, né, ele é constante e foi o que a gente explicou. O bulbo olfativo ele fica impregnado e a gente acaba deixando de senti-lo. A gente tem a chamada fadiga olfatória. Por isso que a gente, esse portador de mau hálito acaba não sentindo. E como você pode saber se é portador de halitose? Como normalmente a gente não sente o cheiro, muitas pessoas ficam constrangidas em informar sobre a alteração. E aí a associação sugere esse exame, ver se não tem muita placa bacteriana nos dentes, ver se não tem na língua e salienta para procurar uma ajuda de um profissional. Isso acaba sendo importante, então fala que é importante fazer a raspagem da língua e lembrar, né? Isso é muito importante, eu acho que vale isso não só para a questão da halitose, como vários outros problemas, que a saúde ela começa pela boca. A boca é uma porta de entrada desde a comida, dos alimentos, então é algo tão importante a gente manter isso saudável, sem nenhum tipo de infecção e sem exalar um cheiro ruim. Então explicar isso para os pacientes, essa importância. Muitas vezes o paciente ele tem um pouco de receio ou até mesmo ele fica constrangido de se abrir. Então, encoraje esse paciente, perguntem se ele sente cheiro ou às vezes até para ele perguntar para um conhecido, um colega, um marido, um namorado se sente um cheiro ruim da boca dele. Vou estar passando para vocês esse vídeo. Obviamente é um vídeo da Porta dos Fundos, mas como mostra assim, em relação a esse contexto, que chega a ser até engraçado, mas como é difícil informar para a pessoa que ela tem mau hálito, que nesse caso ele informando para o amigo dele que ele tem mau cheiro na cavidade oral, e como isso às vezes parece ser cômico, mas é um problema de saúde e que a gente tem tratamento e consegue tratar esse tipo de caso. Esse jogo tá ruim, né? Sérgio, você tem bafo. Do que você tá falando? No seu bafo, do cheiro podre que sai da sua boca. Que? É isso aí, você tem um bafo de merda, Sérgio. Mas você diz isso hoje? Eu digo isso há décadas. Desde que eu te conheci, que parece que você mastigou o cu de um camelo, Sérgio. Eu não tô sentindo isso. Porque você já tá acostumado, Sérgio. Você não tem mais saliva na sua boca, você tem chorume. Isso aí não é dente, é meio fio, Sérgio. Sérgio, existe uma grande possibilidade da sua língua ter sido construída em cima de um antigo cemitério indígena. Você acha que escovar o dente resolve? Com sapólio, com água raiz, com homo. Eu acho que você precisa procurar ajuda. Ajuda profissional. Dos bombeiros, do Roto Rooter, do Padre Quevedo. Por que você não me avisou antes? Eu tentei, Sérgio, mas toda vez que eu me aproximo de você, alguma coisa dentro de mim morre. Eu tô morrendo aos poucos, Sérgio. Eu só tô conseguindo falar com você agora porque minhas fossas nasais estão obstruídas por conta de uma super bonder. Você acha que todo mundo percebe? Talvez, Sérgio. Mas a gente te ama. Você é um puta cara legal! A gente só tá tentando te ajudar, bicho! Mas e a Cíntia que tem um sovaco que fede a mijo? A gente precisa dela, Sérgio, pra chegar até você. Comparado a você, ela é tipo um bom ar. Tem mais alguma coisa que vocês querem me dizer? Tenta não curtir suas próprias fotos no Instagram. Gostaram do vídeo?
É um vídeo bem engraçado, é cômico, mas mostra realmente, né, todos esses problemas que é gerado, que a pessoa não sente esse cheiro ruim da cavidade oral. E aí algumas dicas que a gente passa para as pessoas, né? A primeira coisa é o uso de água, ingerir bastante água durante o dia. O ideal é que seja em torno de 2 litros de água ao dia. Escovar, pessoal, os dentes, né? A gente sabe não manter muito tempo sem escovar os dentes. O ideal é pelo menos 3 vezes ao dia. Passar o fio dental, pelo menos o fio dental na parte noturna, uma vez ao dia. Pessoal, isso é uma coisa bem importante de entender, a higiene da língua. Sempre higienizar a língua 3 vezes por dia com raspador lingual, não com essa questão de escova de dente. Então, usar o raspador. Não deixar intervalos muito grandes da comida, isso é algo interessante. Não utiliza ficar 8, 9 horas sem comer nenhum alimento, para esses pacientes que têm halitose. Evitar muitas bebidas com cafeína e consumo de muita bebida alcoólica. E também não fumar. Essas são as principais dicas básicas, sem a gente olhar a cavidade oral do paciente, que a gente poderia passar para esse tipo de paciente. E aí existem alguns dados relevantes que são interessantes. Existe creme dental específico para isso? Não. Algumas pesquisas mostram que existem alguns cremes dentais com a composição de citrato de zinco, que eles têm bons resultados, principalmente a problemas gengivais, que também muitas vezes causam halitose. Esse tipo de creme dental não é tão fácil de encontrar a nível de Brasil, ou a gente manda manipular, ou muitas vezes existe uma marca comercial que se chama da Colgate, PerioGard, mas o PerioGard é a pasta de dente, não tem nada a ver com o que a gente encontra, que é clorexidina em líquido. O PerioGard é uma pasta com citrato de zinco. E pacientes que têm muita boca seca, saliva artificial, que a gente encontra em farmácia, porque pacientes que têm redução de fluxo salivar têm um índice maior de mau hálito. Aqui a gente tem a imagem, então eu coloquei para vocês esse creme dental com citrato de zinco. Isso é bem interessante, então o paciente fazer o uso, principalmente pacientes que têm muita propensão a ter tártaro. Saliva artificial, então tem várias marcas de saliva artificial, existem algumas até mesmo com cheiro, então, ou com gosto, para o paciente é interessante. E existem alguns enxaguatórios bucais que têm bons resultados. Um deles é com dióxido de cloro. Então, pacientes que têm esse problema de halitose, além da raspagem, da higienização, eles podem fazer bochecho com dióxido de cloro, que também apresenta um resultado interessante. Então, fazer o uso disso pós-escovação. Lembrar, né, essa é uma pesquisa com 127 indivíduos com halitose, mostrou que 88% consideravam que o problema causou mudanças na vida social, afetiva e profissional. Olha como isso acaba gerando problemas muito maiores. Então a gente sabe, se tem tratamento, encorajar essas pessoas. 26% relatavam que elas se sentiam inseguras. Então 1/4 da população se sentia insegura com isso. E 23% disseram ter ficado retraídos. Então, isso são coisas que acabam gerando nas pessoas que são portadoras e acabam sabendo disso. Então, encorajar é uma doença, isso tem tratamento, tem cura para esse problema. Encorajar e não levar isso na brincadeira, como muitas vezes é referido. E aí vamos para finalizar a aula sobre os mitos e fatos. O que, na verdade, existe uma base científica para isso e o que é totalmente mito. Então, a causa da halitose é de origem estomacal. Será que isso é verdade? Como a gente viu anteriormente, a halitose de origem estomacal dificilmente, né? Então, isso é um mito, né? A gente sabe que a principal causa da halitose é a cavidade oral. Em poucos casos podem ter origem estomacal. Então, a gente tem que quebrar esse mito para os pacientes, né? A higienização noturna é a mais importante. Isso é uma coisa importante em relação até à questão do controle da cárie. Isso é verdade, é fato, porque a higienização noturna é onde a gente tem a diminuição do fluxo salivar, onde a gente tem uma maior chance então dessas bactérias acabarem gerando algum tipo de problema. Então, higienização noturna é muito importante, o uso do fio dental. Lembrando, pessoal, que quando vocês acordam de manhã, por essa redução do fluxo salivar, todo mundo tem odor ruim.
Isso é algo fisiológico. A halitose é quando o problema é crônico ao longo do dia. Não vai brigar com o namorado, com o marido, porque ele acorda de manhã com um cheiro ruim. Ou a mesma coisa você com a mulher que tem cheiro ruim na cavidade oral. Pode ser considerada halitose ao acordar de manhã com um mau cheiro bucal? Isso é mito, né, pessoal? Isso é algo fisiológico. Todo mundo de manhã, não sei se o Brad Pitt, a Angelina Jolie acordam com cheiro bom, mas fisiologicamente o normal é que todo mundo de manhã acorda com cheiro ruim na boca. Por isso que a gente escova o dente, para melhorar cheiro ruim. O uso de enxaguantes bucais possui bons resultados para a halitose? Isso é importante a gente entender, é mito, tá? Porque só enxaguante bucal não resolve, tá? Então, a gente achar que existe algum enxaguante bucal mágico, Listerine, não. Ele pode ser um coadjuvante, mas ele não resolve. Então, a gente tem que entender a causa disso para poder ser tratado. A principal causa da halitose é a saburra lingual, a placa lingual? Verdade. Por quê, pessoal? Se a gente sabe que 90% dos casos é da cavidade oral e a principal causa, sendo da cavidade oral, é placa na língua. Então, fazer com que o paciente raspe a língua 3 vezes por dia, não use escova de dente e sim o raspador. Além do raspador ter essa vantagem de raspar, ele diminui a ânsia, porque tem muitos pacientes que ao escovar a língua tem ânsia também. Hálito cetônico pode estar relacionado com cetoacidose diabética, ou seja, aquele cheiro de maçã estragada pode estar relacionado a algum problema sistêmico? Pode. Peguei alguns pacientes que a gente faz o diagnóstico de um problema de diabetes devido ao hálito dele. Então, sentiu esse cheiro ruim, muitas vezes encaminhar esse paciente ao médico ou já pedir um exame complementar para ver como é que está a questão glicêmica desse paciente. Agradecer, pessoal, para vocês. Eu acho que é um tema muito importante em relação a isso. Deixarei para vocês uma atividade e fico à disposição de todos. Eu agradeço pela compreensão de vocês estarem assistindo essa aula de maneira online. A gente agradece, a gente sabe que o professor Vitor nesta aula não pôde estar presente, ele está substituindo uma colega nossa que infelizmente ainda está hospitalizada. A gente espera que logo ela fique bem, tá? E qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês todos, né? Eu deixo essa frase para finalizar, que é mais fácil obter o que deseja com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Essa é a grande verdade. Eu acho que sorrindo e agradando, sendo uma pessoa gentil, a gente consegue mais coisas do que sendo impositivo ou de maneira agressiva. Um forte abraço a todos, espero que todos fiquem bem. Tchau, tchau e até a próxima.